Olá, sejam todos bem-vindos. Damos início ao nosso momento de espiritualidade, que tem como tema central a santidade e a felicidade no matrimônio. A vivência dos pontos concretos de esforço, tendo como guia as bem-aventuranças. Queridos casais, reservem este momento para vocês. Silenciem para ouvir o que Deus tem a falar a cada um de nós. A primeira colocação será conduzida pelo Padre Ailton, o sacerdote e conselheiro espiritual do setor A. E a segunda colocação será conduzida pelo Padre Tiago, o sacerdote e conselheiro espiritual do setor C. Ao término de cada colocação, nós reservamos um breve momento para reflexão em casal. Que o Espírito Santo nos ilumine e que Nossa Senhora do Sim interceda por todos nós. Olá, amados irmãos e irmãs, queridos casais, equipistas do movimento da equipe de Nossa Senhora. Sejam bem-vindos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo para que Deus, que sempre nos acolhe, em seu amor e em sua bondade, nos ajude a crescer na fé, para que nossos pensamentos, sentimentos e ações sejam semelhantes aos pensamentos, sentimentos e ações de Jesus. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. porque eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que possamos pedir ao Senhor Jesus que tenhamos um coração semelhante ao dele. Por isso peçamos, dizendo: Senhor, fazei nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor, vós que nos destes o livro dos provérbios, para conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras sensatas, para adquirir as lições do bom senso, da justiça, da equidade e da retidão, para dar aos simples o discernimento, ao adolescente a ciência e a reflexão. Digamos juntos: Senhor, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Todos. Senhor, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.
Senhor, vós que nos dissestes, através do rei Salomão, que todo homem prudente age com discernimento, mas o insensato põe em evidência a sua loucura. Nós vos pedimos, Senhor, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Todos. Senhor, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos nos diz: Irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que dirijo a Deus por eles são para que se salvem, pois lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, mas um zelo sem discernimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Peçamos juntos: Senhor, dai-nos o discernimento para conhecer e desejar a vossa justiça. Todos. Senhor, dai-nos o discernimento para conhecer e desejar a vossa justiça. Amados irmãos e irmãs, nós estamos iniciando este dia de espiritualidade para todos os casais equipistas do movimento, aonde teremos esse tema da santidade e a felicidade no matrimônio, sobre a vivência dos fiéis, tendo como um guia as bem-aventuranças. Por isso, o objetivo desse estudo é exatamente promover cada vez mais em nosso coração o desejo da santidade. Uma santidade que seja encarnada na vida, no nosso cotidiano, de todos os casais das equipes de Nossa Senhora. Por isso, ouvindo as bem-aventuranças, nós vamos compreender, nós vamos absorver e aprofundar essa programação do reino de Deus, da qual somos chamados a viver, a experimentar, a aprofundar e assim entrarmos nessa intimidade com o Senhor, nessa santidade que no cotidiano da vida nos faz vencer todas as barreiras, todas as contrariedades da vida. Por isso, o Senhor nos diz nas bem-aventuranças que somos felizes. Aquele que é feliz é aquele que abraça a verdade e a boa nova do Evangelho, que está sempre em comunhão com Deus e por isso supera todas essas adversidades. Vamos ouvir agora um canto que fala das bem-aventuranças para a gente meditar e concluir esse momento de oração. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus.
nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Por isso, amados irmãos e irmãs, bem-aventurados sois vós, pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são caluniados, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados os mansos, os humildes, bem-aventurados são todos aqueles que forem açoitados. Bem-aventurados somos todos nós que cremos, acreditamos e estamos fazendo construir, edificar esse reino aqui na terra. Por isso não tenhas medo, coragem, porque as bem-aventuranças, na verdade, são a nossa felicidade. Felicidade daqueles que buscam a Deus, daqueles que se libertam das coisas deste mundo, dos apegos e de tudo aquilo que nos aflige. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amados irmãos e irmãs, equipistas do movimento da equipe de Nossa Senhora. Sejam bem-vindos. Vamos dar início à nossa reflexão desse dia, dessa espiritualidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente inicia ouvindo o trecho das bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 ao 12. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, eu convido a você nesse momento a fazer como Jesus, subir a montanha, afastar-se um pouco da agitação diária,
não para fugir, mas para descortinar o horizonte, podemos dizer assim. Ouço o barulho que vem do mundo, com os seus contravalores. Ouço o que diz o mundo. O mundo diz: felizes os espertos, que trapaceiam sem se deixar pegar. Felizes os espertos que, se pegos, têm prisão domiciliar, com garantia de vencimento. Concentre-se agora, nesse momento, e ouça agora a voz do silêncio que da montanha ilumina o universo. Ouça a voz dos pobres de espírito, dos misericordiosos, dos puros no coração, dos que promovem a paz, dos perseguidos por causa da justiça, e também os que creem quando são ofendidos e perseguidos por causa de Cristo e do Evangelho. Eles existem e não são poucos. E o tema central desse Evangelho, com certeza, é o reino de Deus. Jesus é o reino de Deus em pessoa. É o Emmanuel, Deus conosco, e é no coração do homem que se estabelece e cresce o reino de Deus, o domínio de Deus. O reino é, simultaneamente, esse dom e promessa. Já nos foi dado em Jesus, mas deve ainda realizar-se em plenitude. Por isso rezamos ao Pai cada dia: venha a nós o vosso reino. Sempre a gente pede, quando reza o Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. É porque nós queremos também que esse reino de Deus seja concretizado, realizado, contemplado em nosso coração. Pois bem, amados irmãos, sempre é útil a gente poder meditar as bem-aventuranças. Jesus proclamou-as em seu primeiro grande sermão, feito na margem do lago da Galileia. Havia uma multidão imensa e ele, para ensinar aos seus discípulos, subiu a montanha e por isso é chamado o Sermão da Montanha. Na Bíblia, o monte é visto como lugar onde Deus se revela. Então, pregando sobre o monte, Jesus, ele apresenta-se como mestre divino, como novo Moisés. Mas esta bem-aventurança, que a gente vê, enxerga toda essa programação do reino dos bem-aventurados, começa com bem-aventurados os pobres em espírito. Essa primeira bem-aventurança é a mais importante de todas, porque as outras dependem dela. Porque o significado de pobres em espírito é justamente a gente poder depender de Deus. Não está ligado exatamente à matéria, mas a esse se deixar dominar por Deus, se permitir, se esvaziar. A pobreza é a gente depender-se totalmente de Deus. E é por isso que quando a gente reza, quando a gente ora, quando a gente busca Deus, a gente está sempre manifestando essa pobreza, porque a gente está manifestando a nossa condição humilde de se permitir que Deus fale conosco, que Deus haja em nós, que Deus nos sustente a cada dia, como um pobre, um mendigo, que sempre depende da esmola, para poder sobreviver. Nós também dependemos de Deus para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência. E é por isso que quanto mais a gente se desprende deste mundo, se desprende das coisas deste mundo,
daquilo que muitas vezes nos amarra, daquilo que muitas vezes nos prende, nos escraviza, a gente vai sendo permitido que essa graça de Deus, que a realidade de Deus cresça em nós, que aí vamos chamar de santidade. Santidade é exatamente isso. É quando nós aumentamos, elevamos esse grau de intimidade com o Senhor. Que uma vez que a gente estreita esse laço com Deus, a gente cresce na santidade. E aí a nossa vida de santidade, ela é transformada exatamente nessa ação das bem-aventuranças, né? Desse permitir que Deus cresça. E aí a gente vai superando todas as barreiras, tudo aquilo que é, muitas vezes, dos nossos desejos, das nossas vontades, a gente vai superando, a gente vai se libertando, vai ficando mais livre e, portanto, mais leve, né? Isso é perceptível. Quanto mais a gente se permite se apegar às coisas desse mundo, a gente fica agregado, a gente fica pesado. Parece que é algo que nos atrai para baixo e deixa aquele fardo pesado em nossa vida. E quanto mais a gente busca essas coisas do alto, a gente se desapega, né? A gente se liberta do peso que o mundo tanto coloca sobre nós. E esse peso que o mundo coloca é manifestado muitas vezes, ilustrado por felicidades, né? Felicidades. Quando nos convida ao prazer de conquistar algo que a gente sabe que sempre é momentâneo, é passageiro, nunca é eterno, né? E que muitas vezes nos leva a uma tristeza, a um fim, a um desencanto, a tantas outras coisas que depois a gente se arrepende, né? É sempre assim. A felicidade do mundo é sempre felicidade de momento. E a felicidade de Deus não é de momento. A felicidade de Deus é para a eternidade. Por isso que as bem-aventuranças é esse programa de caminhar para alcançar a plenitude da felicidade. Não que a gente vai esperar isso chegar depois que a gente passar dessa vida, não. Essa felicidade, essa bem-aventurança, ela começa agora com as nossas atitudes, com as nossas ações, né? Com o nosso lidar com tudo isso. E para isso a gente precisa muito, muito, mas muito da graça de Deus. Então a oração, ela se torna essencial para a gente buscar essa sabedoria, esse discernimento. E por isso a palavra de Deus, ela deve estar sempre como um alimento em nossa vida para nos ajudar a nos libertar de tudo isso. Quando eu falo assim, eu não estou querendo implantar aqui uma alienação, não, pelo contrário. É a gente saber que se nós somos de Deus, devemos nos lidar com essas coisas que o mundo nos oferece. Porque se a gente permitir que isso tome conta e que isso seja felicidade para nós, a gente vai sempre buscar aquilo que vem do mundo. A gente precisa saber conviver com tudo isso, saber lidar com tudo isso e sempre tirar a lição de que tudo isso que é conquistado, né, e que o mundo nos dá, não é o suficiente e nunca vai ser o alimento essencial para a nossa vida. É por isso que você casal, você esposo ou esposa, né, que buscaram viver essa vida de amor e fidelidade no matrimônio e que se encontra nesse movimento da equipe de Nossa Senhora porque vocês querem algo maior, algo a mais, que o mundo não oferece. Pelo contrário, o mundo vai criticar, vai dizer que isso não tem futuro, que o importante é você ser feliz, né? É sempre essa história de que você é feliz sozinho, de que você
é capaz de ser feliz sozinho. Nós não compreendemos dessa forma. Nós que somos cristãos sabemos que a nossa felicidade é Deus, é Jesus, e quanto mais buscamos a Ele, a nossa felicidade se torna mais concreta, assumindo, claro, a nossa vocação, os apelos que o Senhor nos faz, daquilo que nós fomos chamados a fazer, a ser. Seja você como casal, seja eu como sacerdote, e assim vai. A gente assumindo a missão e procurando fazer com muito amor e carinho aquilo que Deus nos confiou. Por isso, nós somos chamados a viver essa santidade na pobreza, né? Por meio dessa pobreza de espírito, para que o Senhor Deus, Ele encha a nossa vida e assim a gente possa viver verdadeiramente, né? Ser verdadeiramente esses casais santos de Deus, né? Por isso, essa bem-aventurança da pobreza em espírito é a primeira, portanto, está como a primeira e a principal de todas, porque as outras dependem dela, né? E é realmente, porque ela é a primeira, é a chave, vamos dizer assim, de tudo, para que a gente possa depois assumir consequentemente todas as outras, todos os desafios e todas as outras bem-aventuranças que aparecem consequentemente na nossa vida. Inclusive, bem-aventurados aqueles que choram, né? Chorar é uma atitude de sensibilidade, né? Poderia dizer de compaixão também por aqueles que sofrem, né? O choro aqui não é só o choro das lágrimas que desce dos nossos olhos, mas esse sentimento sensível de compaixão para com o irmão, para com o outro, né? Ser sensível, não estar aqui insensível, né? Não ficar aqui indiferente diante de tantas situações que nós enfrentamos. E aqui é importante, né? Também na lição do casal, né? Da família, não ficar indiferente dos problemas que muitas vezes acontecem, mas ter a coragem de dialogar, de conversar sobre a luz da palavra de Deus para alcançar essa resolução, essa felicidade, porque é tão bonito, né? E é uma experiência sempre agradável quando a gente está diante de um problema. Às vezes a gente não sabe como lidar, de repente a gente busca a Deus, pede a Deus, né, o discernimento, a sabedoria, também a atitude, né, para poder lidar com essa situação. E de repente você está ali resolvendo aquela situação pelo diálogo, pela conversa, né, e se resolve, chegam a um bom senso, chega a uma conclusão, chega a uma solução. E isso só traz alegria e crescimento e leveza, né? Aquela sensação de leveza. Poxa vida, conseguimos enfrentar essa situação. Às vezes são por coisas tão simples, né? Mas que a gente vai assimilando, vai alimentando dentro de si aquelas coisinhas que vai permitindo que vire aquele engasgo na garganta. Então é preciso a gente tomar muito cuidado com isso, né? Nas nossas relações, a gente poder lidar com essas situações, porque são essas coisas que pesam e que faz o nosso fardo crescer. E se a gente quer viver uma vida de felicidade, das bem-aventuranças, uma vida leve, né? A vida leve é isso, né? A gente superar todas essas situações pelo poder da graça de Deus. Então não perca esse foco, essa linha de oração, de espiritualidade, para que você possa fazer com que a sua vida conjugal ela alcance a sua plenitude, né? Plenitude de leveza, de vida feliz, de se orgulhar de ter um casamento feliz, uma família feliz, né? Por isso que é importante a gente poder fazer isso.
Nós temos um modelo, né, de tudo isso que é Maria. Maria no Magnífica, no Cântico de Maria, também que fala pobre em espírito, é também o canto de quem vive as bem-aventuranças, né? E Maria com certeza viveu muito bem isso. A alegria do Evangelho, ela brota de um coração pobre, né? Que sabe exultar e maravilhar-se com as obras de Deus, assim como Maria fez o coração da Virgem, que todas as gerações chamam bem-aventuradas. Olha que bonito, né? Ela é a mãe dos pobres e é a estrela da nova evangelização. Que ela nos ajude a viver o Evangelho e a encarnar as bem-aventuranças na nossa vida e ter a coragem da felicidade, ter a coragem de ser feliz dentro dessa programação das bem-aventuranças e não daquilo que o mundo nos oferece, mas a felicidade das bem-aventuranças, daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Por isso eu convido você, né? Você, marido, esposa ou casal, que queira meditar, aprofundar mais essa palavra em casa depois, faça uma Lexio Divina, né? Fazendo uma leitura do texto bíblico, desse texto das bem-aventuranças. Faça a leitura do Evangelho pausadamente, quantas vezes você julgar necessário fazer. E destaque os versículos que mais chamaram a sua atenção, né? Depois faça uma mensagem, tire uma mensagem central desse texto. No segundo passo, a meditação, que vai ser o caminho, né? O que o texto nos diz? O que é que o texto fala, né? Releia com muita atenção, repasse a sua mente, desejando que toque o seu coração. Escute o que o Senhor tem a lhe dizer por meio de sua palavra e deixe que o Evangelho se misture com a sua vida, né? Abra-se a Ele sem medo e veja o caminho que Deus lhe indica. Depois vamos para o terceiro passo, que é a oração. Você vai fazer uma oração. O que o texto leva a dizer a Deus, né? Este é um momento em que você é convidado por meio da leitura orante a dirigir sua oração ao Senhor. Aproxime-se dele sem medo, faça sua oração e conte-lhe tudo o que deseja, tudo o que está no seu coração. E por último, faça a contemplação. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Essa é a nova vida. Qual a palavra do Evangelho você deseja viver neste dia? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Que Ele volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Que abençoe Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Um grande abraço a todos.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs das equipes de Nossa Senhora, eu sou o Padre Tiago Jordão, eu sou conselheiro, sacerdote, conselheiro espiritual do setor C da nossa região São Paulo, capital 1. Tenho apenas 9 meses de sacerdócio, agora no próximo dia 7 farei 10 meses. Sou da Diocese de Osasco, atualmente vigário da Catedral de Santo Antônio. Desde já é uma grande alegria estar com vocês de toda a região São Paulo, capital 1, para meditarmos a palavra de Deus, para este dia de espiritualidade que nos é proposto. O tema central que nós vamos meditar é a santidade e a felicidade no matrimônio, a vivência dos PCS, tendo as bem-aventuranças como guia. Nessa manhã de espiritualidade, nos foi solicitado para trabalharmos o Evangelho segundo São Mateus. O primeiro evangelho, o primeiro livro da Sagrada Escritura. Especificamente, o Sermão da Montanha, no capítulo 5, em consonância com os pontos concretos de esforço. Primeiramente, nunca é demais nos lembrarmos quais são os PCS. Sabemos que são 6. São eles: escuta da palavra, meditação, regra de vida, oração conjugal, dever de sentar-se, ou também conhecido como diálogo conjugal, e o retiro. 8 são as bem-aventuranças que nós temos no Evangelho segundo São Mateus. E Padre Ailton, na primeira parte da manhã, já trabalhou conosco 2 das bem-aventuranças: os pobres de espírito e aqueles que choram. Neste momento nós iremos trabalhar mais 2 pontos, mais 2 bem-aventuranças: os mansos e os que têm fome e sede de justiça. Primeiramente, amados irmãos e irmãs, quero trabalhar com vocês o versículo 4 do Evangelho segundo São Mateus. Bem-aventurados, felizes os mansos, porque herdarão a terra. No versículo que nós acabamos de ouvir, do capítulo 5 do primeiro Evangelho, nós lemos: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O termo manso, utilizado nesta terceira bem-aventurança, literalmente quer nos transmitir uma pessoa dócil, uma pessoa meiga, gentil, que age sem violência. Quando tudo está bem na nossa vida, é fácil agirmos com mansidão, porém, são nos momentos de pressão que nós somos provados. O primeiro ponto para meditarmos: até onde vai a nossa mansidão? Até quando nós conseguimos ser pacientes, dóceis, gentis, meigos? Jesus, no Evangelho, de maneira especial no capítulo 11 de São Mateus, versículo 29, ele nos fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mansidão não é sinônimo de covardia ou de fraqueza, longe disso. Mansidão é uma virtude divina e o próprio Deus, que é todo-poderoso, nos pede para nós termos esta virtude. Ele mesmo nos pede:
aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Na mansidão reside o caminho para a perfeição cristã. Olha que interessante. Na mansidão se reside o caminho para a perfeição cristã. Todos nós queremos alcançar a santidade. As equipes de Nossa Senhora têm esse objetivo, fazer com que os casais juntos caminhem para a santidade. E um caminho para alcançarmos esse objetivo é aprendermos a sermos mansos. Mansos como Jesus é manso. Vivenciarmos a mansidão não é fácil. Não estou dizendo que é fácil sermos mansos, pois somos apressados por demais em julgar. Quantas vezes nós já olhamos para uma pessoa e com preconceito a julgamos? Somos apressados por demais em tomar conclusões precipitadas. A sociedade nos ensina a procurar vingança, enquanto Jesus nos ensina a devolver tudo sempre com o bem. Ainda hoje, algumas pessoas querem vivenciar a lei de Talião, olho por olho e dente por dente, enquanto Jesus vai na contramão disso. Ele nos ensina a oferecer a outra face, nos ensina a sempre sermos caridosos, amorosos, carinhosos. Nos falava esses dias o salmo da Santa Missa Dominical: o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. E nós também somos chamados a sermos carinhosos. E a tudo, em tudo, Jesus nos ensina a devolver sempre com o bem. Não paguemos o mal com o mal, não paguemos a violência com a violência. Jesus nos ensina, se nós recebemos algo ruim, nós devemos devolver tudo aquilo que nós recebemos de uma maneira boa, transformar aquilo para sempre alcançarmos o caminho para a santidade. Não é fácil perdoar, não é fácil orar pela mulher que, quem sabe, levou o marido da sua irmã, levou o marido da sua amiga. Não é fácil rezar pelo rapaz que assassinou o seu filho, que assassinou o seu sobrinho, que assassinou o seu afilhado ou um amigo próximo. Não é fácil rezar pelo ladrão que roubou o seu carro. Não é fácil rezar pelo sujeito que nos humilhou em público. Diversas são as situações que nós passamos no dia a dia. Eu sei que não é fácil rezarmos por essas pessoas que nos caluniam, que querem o nosso mal. Não é fácil. A natureza reage, a nossa natureza esperneia, quer vingar-se, quer o revide, quer, se possível, beber o sangue do outro. Mas somente pela graça de Deus é possível vivenciarmos a mansidão. Pois, como nos diz Santo Agostinho, o que é impossível à natureza humana, o que é impossível à nossa natureza, é possível à graça de Deus. Colocando Deus à frente, nós conseguiremos sermos mansos, sermos capazes de perdoar, sermos capazes de devolver com gratuidade aquilo que nós recebemos por interesse de alguém. Às vezes as pessoas têm interesse em nós, mas Jesus nos ensina a sempre doar sem pedir nada em troca, sempre buscarmos a gratuidade do dom, do doar-se. Nós sempre devemos pedir a Deus a graça de sermos mansos. Peçamos isso nesta manhã de espiritualidade. Senhor, me ensine a ser manso. Peçamos sempre essa graça de Deus.
e peçamos também a Deus o auxílio para combater o pecado que está contrariando a mansidão. O pecado que contraria a mansidão é o pecado da ira, e este pecado nós devemos combater. O momento de cólera pode destruir muitas coisas. Papa Francisco tem uma frase que diz assim, que eu acho muito bonita: uma árvore que cai faz mais barulho do que uma floresta que cresce. Irmãos e irmãs, às vezes uma situação é suficiente para destruir todo um trabalho que nós fizemos ao longo de anos. Por isso sempre peçamos a graça de Deus, de sabermos discernir o que é da vontade divina e o que é da nossa vontade. Perder o controle perder-se o controle e não se avaliar o que é realmente importante pode arruinar o relacionamento com o irmão. Quantas vezes nós temos vontade de falar alguma coisa, mas por discernimento do Espírito Santo nós falamos: não, eu não devo falar isso, porque eu estou com um momento de raiva, um momento que isso vai passar. Às vezes uma palavra que nós falamos dói mais do que um tapa dado. Não estou falando para ninguém sair se esbofeteando por aí, não, jamais. Mas termos cuidado também com a palavra. Uma palavra tem poder de uma flecha que machuca lá na alma, no nosso coração. Por isso que nós devemos ter cuidado, porque às vezes uma situação não dá para se remediar. Devido à ira, tantos irmãos já não se falam, afastam-se uns dos outros. A ira é o oposto da mansidão. Preste bem atenção. A mansidão reúne, a ira separa. A mansidão reúne, a ira separa. Há uma promessa que o evangelista nos fala: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra a ser conquistada, herdada, possuída com mansidão, não é uma terra onde nós iremos plantar muitas coisas, não. A terra que nós iremos herdar, que nos fala a palavra de Deus, é a salvação daquele irmão do qual fala o próprio Evangelho de São Mateus. Se o teu irmão te der ouvidos, terás ganhado o teu irmão. Capítulo 18, versículo 15. A terra aqui, falada no Evangelho, é uma terra muito maior do que qualquer pedaço de chão. Nos fala de uma antecipação da terra que nós estamos caminhando para alcançá-la, que é a salvação da nossa alma. Só que nós devemos nos lembrar que a salvação começa no hoje, no agora. Nós devemos fazer de tudo para ganharmos o céu hoje. Não há terra mais bela do que o coração do nosso próximo. Não há território mais bonito para ganhar do que a paz reencontrada com o irmão. E esta é a terra que se deve possuir com mansidão. Será que existe alguém que nós devemos pedir ou conceder o perdão? Nós estamos em paz com todo mundo? E as pessoas estão em paz conosco mesmo? Com a gente? Certa vez eu ouvi uma frase que muito mexeu comigo, e preparando esta reflexão para esta manhã de espiritualidade me veio à mente. Uma pessoa, por mais boa que ela seja, ela já foi vilã na vida de alguém.
E essa frase veio para mim de uma maneira assim, como um choque. Falei, meu Deus, como que uma pessoa boa pode ser vilã na vida de alguém? Fiquei me questionando, mas depois eu cheguei na reflexão, na conclusão seguinte: olha, por mais que nós façamos a vontade de Deus, por mais que nós caminhemos segundo o Evangelho, segundo a palavra, sempre vai ter alguém que irá se incomodar com a nossa atitude, simplesmente por nós estarmos caminhando no caminho correto. Por isso, sempre busquemos agradar ao coração de Deus. Se nós passarmos a nossa vida tentando agradar a gregos e troianos, nós sempre iremos desagradar alguém. Busquemos em tudo agradar ao coração de Jesus. Isso que eu queria passar para vocês neste versículo, no versículo 4. E agora eu quero meditar com vocês uma outra bem-aventurança, no versículo 6 do capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus. Felizes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. As injustiças ferem a humanidade. A sociedade humana tem uma necessidade urgente de equidade, ou seja, de respeito aos direitos. Verdade e justiça social também é uma necessidade urgente que nós devemos buscar. Recordemos que o mal sofrido pela humanidade chega ao coração de Deus Pai. Que pai não sofreria pela dor dos seus filhos? Qualquer pai que ama de fato o seu filho, ele sofre quando o seu filho está sofrendo. Claro que os nossos sofrimentos, as nossas angústias bradam os céus, e o Senhor tem verdadeira compaixão por nós. Deus se compadece com nossa dor e nos pede que nós também possamos nos compadecer com a dor do outro. Papa Francisco tem uma palavra que é quase uma analogia, que ele mesmo criou. Em si mesmismo. Amados irmãos e irmãs, não fiquemos ensimesmados, não fiquemos fechados em nós mesmos, fora da nossa casa, fora do nosso convívio social, existe um mundo e o Senhor nos pede que nós devemos nos compadecer das outras pessoas. Graças a Deus, nós estamos na igreja, conhecemos a palavra, somos tementes a Deus, mas muitas pessoas ainda não conhecem a palavra, ainda não conhecem a Jesus. Por isso que nós devemos dar exemplo daquilo que nós pregamos. Não adianta nada falar bem, não adianta nada comovermos a pessoa através da palavra se nós não dermos o exemplo. Santo Agostinho tem uma frase que diz: a palavra comove, mas é o testemunho que arrasta. Nas Escrituras, nós encontramos uma sede expressa mais profundamente do que a sede física, do que sede de água, que é um desejo colocado na raiz do nosso ser. O Salmo 63 nos diz: Vós, Senhor, sois o meu Deus, anseio por vós. A minha alma está sedenta de vós, o meu corpo deseja por vós, como terra árida, exausta, sem água. Os padres da igreja falam desta inquietação que habita no coração do homem. E Santo Agostinho nos diz: Tu nos fizestes para ti, Senhor, e o nosso coração não encontrará paz enquanto não repousar
em ti. Quando nós ouvimos essa sede, é uma sede interior, uma fome interior, uma inquietação que nos faz querer a Deus ardentemente. E é isso que a palavra de Deus nos fala, que nós sempre devemos buscar a Deus, que é o sentido único da nossa vida, da nossa felicidade. Qualquer outra felicidade que nós encontrarmos neste mundo é uma felicidade passageira, porque a verdadeira felicidade se encontra em Jesus Cristo. Em cada coração, até na pessoa mais corrupta e afastada do bem, está escondido um anseio de luz. Mesmo que esteja sob escombros de engano e erro, mas há sempre uma sede de verdade e bondade, que é a sede de Deus. É o Espírito Santo que desperta esta sede. Ele é a água viva que moldou o nosso pó. Ele é o sopro criativo que nos deu vida. Amados irmãos e irmãs, nós sabemos, nós, enquanto batizados, somos templos vivos do Espírito Santo. Mas aqueles também que não foram batizados, foram modelados, pensados por Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus colocou no nosso íntimo, no íntimo do nosso ser, esta vontade, esta sede de encontrá-lo. Isto está no fundo da nossa alma. Todos nós temos esta sede, este anseio de encontrar o Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo é a maior justiça que pode ser oferecida ao coração da humanidade, que tem uma necessidade vital dele. Mesmo sem perceber, a humanidade necessita do Evangelho. A graça do Espírito Santo nos confere a justiça de Deus, unindo-nos pela fé e pelo batismo à paixão e ressurreição de Cristo. O Espírito Santo nos faz participar da sua vida. Sabe aqueles momentos, aqueles instantes que nós falamos alguma coisa, ou que nós pensamos alguma coisa, ou fazemos alguma coisa, e que logo depois daquela ação, nós pensamos, meu Deus, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter pensado isso, eu não deveria ter feito isso. Isso já é o Espírito Santo agindo em nós, nos dando este discernimento de saber por qual caminho percorrer, de saber que o Senhor sempre está ao nosso lado. Nunca esmoreçamos, amados irmãos e irmãs, pois o Senhor não nos abandona. Ele caminha ao nosso lado, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai e nos quer sempre ao lado dEle. E por isso que Ele nos dá este dom, mas é necessário aprimorarmos este dom, pedirmos sempre a Deus, Senhor, aumente em mim o dom do discernimento, para que eu possa compreender o que é da sua santa vontade. Cada pessoa é chamada a redescobrir o que realmente importa, o que realmente é necessário, o que realmente precisa, o que faz a pessoa viver bem e, ao mesmo tempo, o que é secundário e aquilo que pode tranquilamente renunciar. O que é importante para nós? O que de fato é necessário para nós alcançarmos a santidade? Quantas pessoas depositam a confiança em coisas que são secundárias e se esquecem daquilo que é fundamental?
não deixemos o que é fundamental de lado. Coloquemos sempre aquilo que é primordial, de fato, em primeiro lugar, e aquilo que é secundário, deixemos para depois, porque o que é secundário pode ser feito em um segundo momento. Jesus proclama nesta bem-aventurança fome e sede de justiça, que há uma sede que não será desiludida, uma sede que, se for satisfeita, será saciada e será sempre bem-sucedida, porque corresponde ao próprio coração de Deus, ao seu Espírito Santo, que é amor, e também a semente que o Espírito Santo semeou nos nossos corações. Que o Senhor nos conceda esta graça de ter esta sede de justiça, que é precisamente o desejo de encontrar a Deus, de ver Deus e de fazer bem aos outros. Santa Madre Teresa de Calcutá nos fala: se você julga as pessoas, não tem tempo para amá-las. Ela ainda nos diz: prefiro que você cometa erros de bondade do que realize milagres sem bondade. Irmãos e irmãs, nesta manhã nós já ouvimos que o Senhor nos quer pessoas dóceis, mansas, humildes, assim como Ele é. E que tenhamos sempre esta sede de encontrá-lo a cada dia da nossa vida, pois a verdadeira felicidade só é encontrada em Deus. Em nenhum outro lugar. É em Deus que nós encontraremos a verdadeira felicidade da nossa vida. E agora, colocando as bem-aventuranças que nós acabamos de ouvir com os PCS, os pontos concretos de esforço, eu quero recordar. Os pontos concretos de esforço, os PCS, nos ajudam a colocar em prática o Evangelho de Jesus Cristo em nossa vida cotidiana para nos aproximar ainda mais de Deus. Mas não apenas de Deus, nos aproximar também do nosso cônjuge e também das demais pessoas. Lembrando que os PCS não são obrigações, não somos obrigados a vivenciá-los, mas eles são meios para alcançarmos a santidade, de fato, através de um esforço exigente. É exigente, amados irmãos e irmãs, sermos cristãos. É exigente sermos católicos. É exigente sermos das equipes de Nossa Senhora. Por isso que nós somos convidados a sempre escutar a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser base para a nossa vida. Depois de escutar a palavra, meditar. Fazer de fato uma leitura orante da palavra. O que o Senhor tem a falar para mim? O que o Senhor tem a falar para a minha esposa, para o meu esposo? O que o Senhor tem a falar para a minha família, a minha vida? Colocar sempre essa meditação. Daqui a pouquinho nós iremos meditar a palavra. E eu já quero que vocês se questionem: como eu tenho agido em relação com as pessoas que querem o meu mal? Eu tenho sido manso de fato? A regra de vida. É necessário sempre, a cada mês, nós colocarmos uma regra de vida para bem vivenciá-la. Não coloquemos muitas coisas, pois se nós colocarmos muitas coisas, talvez nós não consigamos viver. Mas uma regra de vida que eu dou uma sugestão para a família de vocês é esta: em tudo, vivenciar a mansidão. Ah, padre, mas ele deixa a toalha molhada todos os dias em cima da cama. Eu já falei inúmeras vezes. Eu já me cansei. Aí está o dever de sentar-se.
o diálogo conjugal, apresentar a ele quais são as coisas que não te fazem tão feliz no matrimônio. E a partir dali, a partir de um diálogo de fato conjugal, saudável, colocar os pontos que nós podemos melhorar, nunca deixando de rezar. A oração em família, a oração conjugal. Rezar sempre. Rezar sempre. Desistir jamais. A palavra de Deus nos fala: orai sem cessar. Por isso que é necessário a cada ano nos retirarmos para nos colocarmos de fato na presença de Deus e sempre meditarmos: Senhor, eu tenho sido um bom esposo, eu tenho sido uma boa esposa. Como está o meu relacionamento? Eu tenho sido de fato uma pessoa mansa. Agora, para vocês irem para a meditação. Primeira coisa, como eu tenho agido em relação ao meu próximo? Como eu tenho agido em relação com as pessoas que não querem o meu bem? A palavra nos fala: não podemos querer a vingança. Não. A vingança é algo que, humanamente falando, pode dar uma satisfação momentânea, mas uma chateação eterna, porque um pai não quer ver os seus filhos brigados. Deus também não quer ver a cada um de nós brigando, em guerra. Não, deixemos de lado a vingança. Por isso que nós somos convidados a sempre nos questionar: como eu ajo em relação ao outro? Segunda coisa, eu tenho de fato me saciado com as coisas que vêm de Deus? A sua esposa é um presente de Deus. O seu marido é um presente de Deus para você. Por isso, nós sempre devemos voltar ao primeiro amor. Qual foi a última vez que vocês olharam o álbum de fotos do dia do casamento de vocês? É bom nós voltarmos a este instante, a este momento, revivermos, rememorarmos aquele dia feliz em que nós fomos diante do altar do Senhor para dar o sim definitivo diante de Deus e diante dos homens. Como eu tenho agido e eu tenho me saciado de fato com as coisas que vêm de Deus? Quais são os prazeres da minha vida? O que me satisfaz de fato? Nós iremos nos ver daqui a pouquinho. Quero que vocês meditem isso. Em cima do versículo 4 e em cima do versículo 6 do 5º capítulo do Evangelho segundo São Mateus. Como eu tenho agido diante das pessoas e o que me satisfaz de fato? E nos recordemos que a felicidade verdadeira só é encontrada em Jesus nosso Senhor. Qualquer outra felicidade é passageira. E essa vida passa rápido demais para nós ficarmos com picuinhas, com disse-me-disse, com briguinhas, com mimimi. Deixemos tudo isso de lado e aprendamos a viver de fato a alegria que brota do Evangelho de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nos encontramos daqui a pouco para encerrarmos este momento, esta manhã de espiritualidade. Até daqui a pouco, fiquem com Deus e uma boa e santa meditação.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que vocês tenham feito uma boa meditação em cima das passagens que deixamos aqui para vocês meditarem, tanto o versículo 4 como o versículo 6 do 5º capítulo, segundo o evangelista São Mateus. A partir de hoje, nós iremos iniciar o itinerário. Padre Ailton começou a nossa manhã de espiritualidade. Eu estou aqui para dar essa contribuição e a partir da semana que vem, a cada semana, nós teremos um encontro, cada semana com um padre, para de fato fazermos um itinerário dos PCEs, os pontos concretos de esforço a partir da base bíblica do Sermão da Montanha, do Sermão das Bem-aventuranças. Amados irmãos e irmãs, o que eu quero que vocês entendam é que para alcançarmos a santidade, para chegarmos à santidade, é um processo. Não pensemos jamais que nós vamos conseguir alcançar a santidade do dia para a noite. Nós não podemos dar um passo maior do que a perna. É a cada dia um passo. A cada dia um degrau. A cada dia, Deus nos concede sempre uma nova oportunidade para alcançarmos o reino dos céus. Eu fiquei muito feliz com o convite que me foi feito para estar hoje aqui nesta manhã de espiritualidade com vocês. Me coloco sempre à disposição. Quero que vocês saibam que eu rezo pelas equipes de Nossa Senhora. Sou um padre novo, mas fiquei muito feliz por poder contribuir nas primícias do meu ministério, no início do meu sacerdócio com as equipes de Nossa Senhora. E também peço encarecidamente as orações de vocês. Rezem por mim, rezem pelos outros padres que vocês conhecem, rezem pelos padres que passaram pela sua vida, pelo padre que te batizou, pelo padre que já atendeu sua confissão, pelo padre que é pároco da sua paróquia, pelo padre que assistiu o seu matrimônio. As equipes de Nossa Senhora nos ensinam que é possível juntos caminharmos para a santidade, sacerdotes e famílias. Que a cada dia possamos de fato entender que o caminho para a santidade é um caminho árduo, mas Jesus Cristo, nosso Senhor, é o nosso Simão Cirineu. É Ele quem nos ajuda a carregar a nossa cruz. Eu quero me despedir agora fazendo um pequeno merchan, uma pequena propaganda. Como vocês sabem, eu já disse, eu sou vigário da Catedral de Osasco, né? Estou aqui ao lado da Catedral. Só que além de ser vigário da Catedral, eu também ajudo o Padre Ricardo no Departamento de Comunicação da Cúria. Inclusive, eu estou aqui na rádio, no estúdio da Rádio Católica de Osasco. E o merchan que eu quero fazer é que você, mesmo que não faça parte da Diocese de Osasco, mas que é das equipes de Nossa Senhora, que possa baixar o aplicativo Diocese de Osasco, ou também o aplicativo Rádio Católica de Osasco. É o merchan que eu já faço hoje aqui nesta manhã. E agradeço encarecidamente, peço que vocês também rezem pelos funcionários aqui da comunicação que me ajudaram a montar este vídeo para estar em comunhão com vocês nesta manhã. Agradeço de coração, peço que vocês rezem e também baixem o aplicativo e além de baixar o aplicativo, que divulguem. É uma maneira de evangelizarmos. Agradeço de coração, peço a Deus que abençoe a cada um poderosamente, que nunca falte o pão de cada dia em nossa mesa, que o nosso coração seja sempre sedento pelas coisas do alto e que aprendamos com Jesus a sermos mansos, carinhosos e humildes. E por intercessão de Nossa Senhora, eu quero pedir neste instante as bênçãos dos céus para a sua família, para os seus projetos,
para os seus sonhos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nossa Mãe, Rainha e Padroeira, por intercessão de São José e de todos os santos padroeiros de nossas paróquias e comunidades, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor e Nossa Senhora sempre nos acompanhem. Mais uma vez agradeço de coração, obrigado pelo convite que me fizeram. E no próximo final de semana, não se esqueçam, nós temos aqui um horário reservado para nos encontrarmos ainda mais com Deus. Façamos este itinerário e esse propósito de bem vivenciarmos, bem vivermos, para, no final das contas, recebermos a recompensa dos céus. A recompensa não será dada neste mundo. A recompensa não será dada nesta vida, nesta terra. A recompensa nos será dada pelo Pai que está nos céus. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até uma próxima vez, se Deus quiser. Magnífica, magnífica, anima mea Dominum. Magnífica, magnífica, anima mea Dominum. Magnífica, magnífica, anima mea